Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Momentos com SEAC, né, o nosso encontro diário, onde vamos, estudar um pouquinho de lições para podermos refletir, lições advindas dessa abençoada doutrina. E a cada dia, um tema diferente. O de hoje é a lição 156, livro Fonte Viva, psicografado por Kardec e pelo Espírito Emmanuel. E a lição é parentes. E ela diz o seguinte: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunirmos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então vamos conversar um pouquinho. Aqui nos é ensinado a superar, os conflitos domésticos através da paciência, da compreensão e do amor fraterno. Emmanuel nos lembra que família não é um acaso, que Deus muitas vezes reúne no mesmo lar espíritos com desavenças no passado. O parentesco consanguíneo funciona como um laço de amor extra, para que possamos aprender a conviver, a perdoar e a amar aqueles com quem tivemos dificuldades em outras vidas. E quando ele, ali na lição que às vezes, que a família não é um mar de rosas, nós temos momentos muito felizes com a nossa família, mas também nós temos, momentos que são bem complicados. Como diz a lição, um espinheiro. Só que nós não podemos esquecer que se nós, temos dificuldades em lidar com os nossos entes queridos, com os nossos parentes, com a nossa família, será que eles também não têm a mesma dificuldade em lidar com a nossa pessoa? Porque nós também estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, também para aprender. Então, se nós temos, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ser tolerante, eu tenho que amar, mas é difícil esse parente, esse familiar. Será que ele não sente a mesma dificuldade em relação a nós? Então, isso também nós temos que nos perguntar,
Aqui. Para resolvermos os conflitos no ambiente familiar, nos é alertado que imposições rígidas e grosseiras, omissão e falta de interesse irão desestabilizar o ambiente. Necessitamos atitudes equilibradas e diálogo. É difícil, mas não é impossível, né? Porque na hora que alguma situação acaba saindo dos eixos, vamos por assim dizer, muitas vezes nós não conseguimos nos controlar e acabamos, né, ofendendo, magoando, desestabilizando, desequilibrando todo o ambiente familiar e vice-versa. Tá? Então, nós temos que, aos pouquinhos, irmos aprendendo a como lidar com parentes. Acontece mesmo, tá? De nós termos parentes mais difíceis, mas também pensarmos, será que também nós não somos difíceis? Né? Mas com esses parentes, né, vamos fazer com eles o que nós queremos, o que gostamos que façam para nós. Vamos agir com eles como nós queremos que ajam com a nossa pessoa. Né? A compreensão, o entendimento. Às vezes as coisas, né? Esse parente, às vezes, ele traz, né, até de vidas passadas mesmo, né? Ele traz uma angústia, uma não aceitação, né? E que é difícil para ele poder administrar tudo isso. E se nós, né, piorarmos essa situação, não agirmos de um modo adequado, né, nós vamos complicar tudo. Inclusive a nossa evolução, o nosso progresso, o nosso crescimento espiritual. Se fácil, né, fosse, né, nós não estaríamos neste planeta de provas e expiações. E aqui, quando ele fala, né, sobre imposições rígidas e grosseiras, é o modo de falarmos, o modo de agirmos. Tá? E a omissão, né, e a falta de interesse, isso é tão desagradável quanto a grosseria. Porque são esses parentes, somos nós, nesse todo familiar, né, que vamos um ajudando os outros. Nós vamos ensinando e nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo e nós vamos ensinando. Se fôssemos para ficarmos sozinhos, né, nos enfiaríamos, tá, no meio do mato, viveríamos ali isolados. Mas isso não vai fazer com que a gente, né, consiga nos livrarmos, né, das nossas mazelas. A família, né, é algo sagrado. Tá? A família é o nosso primeiro campo, né, do treinamento espiritual. É na convivência diária e estreita do lar que exercitamos virtudes como a tolerância, a bondade e a cooperação. Se não tivermos a capacidade de amar e respeitar, tá, nossos parentes mais próximos, teremos dificuldades em sermos úteis e pacíficos na sociedade em geral. Pacíficos não significa sermos passivos. Tá? Vamos pacificar, vamos colocar a paz, vamos fazer, que o nosso ambiente se torne algo agradável. Às vezes, meus amores, são situações tão tristes, né? Tão difíceis, são tantas e tantas dificuldades ali dentro daquele seio familiar. Mas nós vemos que tem sempre, né, num lar muito conturbado, tem sempre um familiar que ele é mais tranquilo, né, que ele é mais sereno. E é ele quem tenta, da melhor maneira possível, apaziguar. E é com esse, né, parente que nós temos que aprender, que nós temos que, né,
nos conscientizarmos de como devemos agir. Ai, Cláudia, mas às vezes a gente perde a cabeça. Então, a gente perde mesmo, tá? A cabeça rola, só que depois a gente acaba se arrependendo de ter deixado a nossa cabeça rolar, né? Quando passa aquele tumulto, aquela turbulência, a gente começa a refletir. Por isso que esses momentos com o SEAC nos faz, a cada lição nos faz refletir, né, em como devemos agir. E quando a gente reflete como falou, o modo que agiu, muitas vezes a gente acaba se arrependendo. E aí é onde entra, né, o tão, né, necessário perdão. Primeiro, o perdão à nossa própria pessoa por termos agido de um modo que não foi legal, né? E pedir perdão aos nossos entes queridos, ou a um, a mais de um, né? Por termos agido dessa maneira. E muitas vezes isso não acontece dentro de um seio familiar. Agredimos com palavras, né? Agredimos com atitudes, mas não pedimos nem desculpas, quanto mais um perdão. Aí nós temos que também refletir, será que nós nos desculpamos? Será que nós nos perdoamos? Porque se nós não conseguimos nos desculpar nem nos perdoar, como é que nós vamos querer que o nosso ente querido, que a nossa família, que os nossos parentes nos desculpem e nos perdoem? Então nós temos, aí é o exercício diário, né, da nossa modificação interior. Tá? Auxiliar a família é um preceito de fé. Ajudar parentes com carinho e compreensão é cumprir os desígnios da verdadeira fraternidade. Os laços familiares são oportunidades abençoadas de evolução. Nós nos juntamos aqui na Terra para um ajudar o outro, para nos melhorarmos. E essa conduta vem, né, quando nós tomamos consciência de como estamos agindo, do que estamos falando. Porque quando nós começarmos a mudar a nossa conduta, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, nós vamos perceber, tá, que aos pouquinhos eles também irão se modificar. Ai, Cláudia, mas e se a gente não consegue? Começou um tumulto, começou uma confusão, sabe que não vai ter jeito? Se afaste, vá para um cantinho, faça uma oração, peça ajuda de Deus e de Jesus, né, a espiritualidade, para que apazigue, para que ajude a controlar aquele momento. Faça uma oração verdadeira, né? E veja esse ente querido como a gente se vê, tá? Um aluno dentro dessa escola que é o planeta Terra. Essa lição nos convida, tá, a pararmos com as reclamações sobre a família e enxergá-la como um laboratório sagrado. Aí a gente fala, né? Ai, porque vamos parar de reclamar. Existe uma diferença. Às vezes, nós estamos cansados daquela situação, cansados, né, daqueles tumultos, daquelas dificuldades. Então, a gente precisa até desabafar. Né? Vamos para dar uma, né, esvaziar um pouquinho, colocar para fora aquilo que nós estamos sentindo. Mas acabou, tá? Não vamos, né, reclamar, não vamos menosprezar. Vamos pensar, aquele familiar, aquela família, os nossos entes queridos. Vamos pensar, né? Somos irmãos em Cristo. E se estamos tendo essa oportunidade de estarmos juntos nesse momento, né, é para nos redimirmos de erros do passado. E muitas vezes esses erros não são só do passado, são erros do presente. Então, aí nós lembramos de Santo Agostinho, né? Conhece-te a ti mesmo. E quando a gente começa, né, a
conhecimento próprio, um conhecimento íntimo, porque nós sabemos como agimos, como fazemos, o que falamos. Nós vamos parar e falar, puxa vida, né? Poderia ter feito de um modo diferente, como eu falei agora há pouco. Poderia, né, ter agido de um modo diferente. E aí nós vamos nos modificando. E com certeza nós vamos aos poucos, isso também não é uma coisa do dia para a noite, porque nós temos não só que falar, nós temos que demonstrar, nós temos que exemplificar. E isso não pode ser algo assim, está falando da boca para fora, não. Né? Os que estão ao nosso redor, eles têm que perceber que isso está saindo daqui, do coração, que é verdadeiro. E eles vão também começar a se modificar. Logicamente, nós temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um, mas vamos fazer a nossa parte. Isso é importante, tá? Nós temos que exercitar o amor e a paciência dentro de casa, pois só assim nos tornaremos almas melhores. Porque fora de casa, a gente já pode até, tudo bem, passa para lá, uma coisa e outra, né? Só que nós fechamos a porta e essas pessoas ficam do lado de fora. Nossa família não. Quando nós fechamos a porta, eles estarão dentro. Nós estaremos dentro do mesmo local, da mesma casa, do mesmo lar. Então aí é que nós vamos realmente perceber, né, se estamos ou queremos crescer, progredir ou evoluir. Os antigos falavam, né? Não adianta ser por fora a bela viola e por dentro um pão bolorento, né? Nós temos que ter a compreensão de cada um dos nossos familiares, de cada um de nossos parentes. Só assim também, né, seremos compreendidos. E se não nos compreenderem, paciência. Repito, façamos a nossa parte, porque é isso que importa. Certo, meus queridos? E hoje, né? Não, vamos terminar primeiro, né, a lição. Vamos terminar primeiro com uma oração, tá? E hoje a oração será a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a esteira guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar e o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agora, uma outra novidade da nossa tão querida casa, o SEAC. Nós estamos vendendo canequinhas
maravilhosas, né? Nós estamos com 5 modelos, né? Estamos começando e todas elas têm o logo, tá, do SEAC, e atrás cada uma tem uma mensagem. A prece de Cáritas, né? Uma frase de Kardec, né? A outra com o logo de um lado e do outro, né? Nós temos a prece da serenidade, tá? E nós temos, né, uma frase do nosso querido Chico. Se vocês tiverem interesse, entrem nas nossas redes sociais, que ali nós daremos todas as informações a respeito, tá, de encomendas e tudo mais. Se tiverem gostado, curtam, comentem, compartilhem, nos sigam nas redes sociais, certo? Deus e Jesus no comando sempre. Um beijo a todos. Até o nosso próximo encontro.